Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui na nossa Boa Nova, também pela TV Mundo Maior, tal, tô ali na telinha. E mais uma semana, graças a Deus, estamos aqui para o Pronto Atendimento. Já pode mandar sua pergunta, mas estamos iniciando o nosso programa, apresentar ainda a equipe que está por aqui. Hoje ninguém faltou à aula, estamos aqui com César Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, telespectadores, ouvintes, equipe técnica, como sempre, é ótimo estar aqui por estes microfones. Marcos Casella, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, boa tarde, nobres amigos, a você. Uma ótima tarde, caros ouvinte, telespectador, caro internauta. Estamos aqui falando de vida, falando de Jesus, falando de Espiritismo. Pontuando mais uma vez, Paulo Reis. Boa tarde, Alexandre, boa tarde ao pessoal da técnica e, como eu sempre digo, boa tarde a você, o telespectador, o ouvinte da Rádio Boa Nova. Afinal de contas, é para vocês que nós fazemos esse programa. É isso aí, vamos começar como de sempre, e é um hábito muito bacana nosso, que é fazer uma prece. E o César quem fará. Nesse momento, nesse instante, vamos buscar nos aquietarmos. Cerrar os olhos, se possível, para poder introspectar. E assim, poder voltar-se em pensamento e vontade em direção ao mundo espiritual superior, buscando na nossa tela mental a figura amiga, amorosa de Jesus, Ele que é o nosso mestre e irmão maior, nosso cuidador durante milênios, para que nesse momento nós possamos dizer a Jesus, rogar a Jesus, que o seu amor possa estar envolvendo todo o nosso querido planeta Terra, a nossa morada, que Ele possa estar nesse momento estar dando um abraço de afeto e ternura na nossa terra, ou seja, dando um abraço de afeto e ternura em nós. E que cada um de nós, ao mentalizar Jesus, possa sentir o frescor dessa ternura e desse amor de Jesus em nós, para que assim nós possamos nos colocar em paz, nos colocarmos em harmonia, na busca de diariamente viver um dia, hoje, melhor do que ontem, para que amanhã seja melhor do que hoje, com a graça de Deus. É isso aí, você participa, bom, ouve a gente pela rádio, também pelo aplicativo, pela parabólica, dependendo do dia onde você estiver, e acesse o site tvmundomaior.com.br, que lá você vai ver a gente, vai ver a equipe de segunda-feira no Pronto Atendimento. Para participar, você pode ligar. Tem o telefone do ouvinte, ligação gratuita, 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também pode ligar no 0 Operadora 11 2457 5011. 2457 5011. Também tem o WhatsApp, é esse aí, a gente gosta muito, né? Mensagens rápidas, 0 Operadora 11 99643 3827, 99643 3827, e acompanha a gente. Lembre-se lá no tvmundomaior.com.br, onde você consegue assistir a equipe aqui no Pronto Atendimento. Meus amigos, aliás, estamos essa semana aí falando do Clube Amigos da Boa Nova, hein? Tudo acontece graças ao clube, então amanhã, terça e quarta, teremos aí aquele especial vibrando, né? Sempre pelo Espiritismo, e vamos falar sobre o clube. Já convido você amanhã a estar atento à programação, que será em alguns momentos diferentes, porque nós temos aí, às vezes, determinado horário, uma programação especial, ou que nem amanhã. Eu acho que amanhã, hein? Você vai poder me ver no Jornal Nova Era, meio-dia. Então, vai ser uma programação especial, como temos todos os meses. Já deixo aqui o convite para você.
É amanhã, mas a gente pode falar, né, do clube, né? Não, Importante com o clube, certeza. né, César? Extremamente importante, porque as pessoas, Alexandre, não imaginam quais são os custos financeiros administrativos, por exemplo, da Fundação CEAL. Eu pego como exemplo lá na nossa casa de Pazambu. As pessoas não imaginam os custos que nós temos. E às vezes, quando nós falamos de algum tipo de custo, as pessoas se espantam, porque não imagina que para poder manter uma obra, né, se necessita de tantos recursos financeiros. Agora, você imagina manter a TV, manter a rádio, a Fundação Espíritas Carlos André Luiz, manter todos esses eventos. Gente, é extremamente importante. 0800 12 18 38. Dá uma ligadinha, sabe? Vamos lá conseguir cacifar alguma coisa aí. Os meus 2 parceiros, né, são sócios também, nós somos... Sim, Pô, somos tô sócios. fazendo 19 anos, é isso? É mesmo? É, Esse 19 já anos, traz a olha, informação completa. Então é de extrema importância, gente. Precisamos e necessitamos muito para podermos manter no ar essa divulgação. Lembrando que um dos trabalhos de Emmanuel com relação à doutrina espírita no Brasil é justamente trabalhar a divulgação da doutrina. Ele diz, o que melhor nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então vamos colaborar para isto. Bom, vamos começar. Tem uma pergunta que veio cedinho. Vera Lúcia já nos passou. Quem está no telefone agora é a Margarete Pinelli. De manhã era a Vera. Paulo Ricardo, ele é lá da terra onde Chico viveu tanto tempo, Uberaba, Minas Gerais. E ele fala o seguinte: bom dia, amigos, eu sou portador de esclerose múltipla e sempre todos os médicos são unânimes em afirmar que eu não tenho cura. Porém, no mês passado eu assisti em uma TV de São Paulo uma reportagem que falava e mostrava que um pastor de uma determinada religião que pregava na África e possuía esclerose múltipla ficou curado ao pôr uma oferta gigante no altar para a igreja da qual era pastor lá na África. O que vocês acham? Porque eu possuo curso superior e, sinceramente, não acredito neste suposto milagre. O Espiritismo não faz milagres? Como essas religiões que arrebatam fiéis, estes de um baixo nível de escolaridade, né? Desculpe se estou sendo deselegante, mas eu fico revoltado. Vamos lá, né, Paulo Ricardo? Bom, não é só... As pessoas que frequentam as igrejas não têm baixa escolaridade, né? Não vamos generalizar. E os nossos irmãos que frequentam outras determinadas doutrinas, porque todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? E a gente se frequenta determinada religião ou igreja ou grupo de estudo, de oração, de acordo com a afinidade do nosso coração, né? Então, se eu sou espírita, porque é essa doutrina que me atende às minhas necessidades de estudo, de compreensão da vida, né? O irmão que é evangélico, porque aquela religião atende a ele naquele momento, a sua também, né, na sua fé, naquilo que lhe toca o coração. Então, não é a questão da escolaridade que determina, né, se a pessoa ela crê ou não que aquela forma pode aliviar ou salvar. César Carvalho, os 3 poderão falar aí também. Eu vou começar dizendo para o nosso companheiro Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, lá de Uberaba. O primeiro passo, Paulo e Ricardo, é você trabalhar em você a revolta. Porque a revolta em você, ela só vai potencializar os efeitos da enfermidade em você. Porque a revolta é um sentimento negativo. E você, como fonte dessa revolta, você somatiza para você. Somatiza primeiro para o seu corpo perispiritual, que modela o corpo físico, né? E somatizando para o corpo espiritual, imediatamente estão na célula orgânica, essa somatização. E hoje a ciência prova e diz que as enfermidades em nós são construções que nós fizemos. Nós fizemos com os nossos equilíbrios emocionais, fizemos com as nossas desarmonias comportamentais. Então, vamos começar trabalhando a revolta em você e buscando, se você está nos ouvindo, quer dizer que aparentemente você tem uma simpatia pela doutrina espírita, ou se você frequenta uma casa espírita, buscando usar o conhecimento que a doutrina faculta a nós, e a doutrina diz que nós temos que exercitar a fé raciocinada, né, para entender e compreender o que está acontecendo comigo, né? Então, uma enfermidade como essa,
né, que é uma enfermidade degenerativa ao longo do tempo, até o presente momento a ciência não diz que tem cura. O que você pode fazer com o tratamento é você retardar os efeitos da enfermidade em você. E você vai conseguir retardar muito melhor esses efeitos da enfermidade em você com o tratamento médico, ok? Você pode buscar a casa espírita para o tratamento espiritual, ligado também a esse tipo de processo. Mas você também vai conseguir retardar mais ainda o efeito da enfermidade em você, trabalhando a questão da aceitação. Eu sugeriria para você estudar o item 8 do capítulo 9 do Evangelho, que fala de obediência e resignação, para entender a própria ação da lei de causa e efeito em nós dentro desse processo. A doutrina espírita, pelo que nós estudamos e entendemos, não existe milagre. O próprio Jesus, quando nós estudamos com o surgimento da doutrina espírita, que está lá no próprio Evangelho, que aí nós vamos entender o que é o magnetismo, é que nós vamos entender as curas que Jesus fazia. E olha que coisa interessante. Jesus ligava implicitamente a enfermidade ao comportamento do ser humano, quando ele dizia: tu vais e não peques mais, para que não haja o retorno da enfermidade em você. Então a enfermidade, Paulo Ricardo, é uma construção nossa. Não vou entrar no mérito lá se o pastor ou não conseguiu a cura, mas Jesus deixou bem claro para nós assim: ninguém irá vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Mas também nós temos visto, estudar na doutrina espírita, situações que pareciam impossíveis de acontecer, aconteceu. Se você desenvolver em você a meritocracia de você alcançar a cura, ela poderá existir. Mas antes de tudo, pense e raciocine que a enfermidade em nós é um processo de cura de nós como alma. Ela vem dizer para nós do nosso passado equivocado que está no presente. A proposta é de reeducação e de mudança de comportamento. Marcos. E outro ponto muito interessante, né? Não adianta eu dar a oferenda que for para Deus, o dinheiro que for para Deus, a oferta que for para Deus, e aí ele vai prestar atenção nisso e logo ele vai promover a cura. Porque aí ele estaria agindo de uma forma meio caprichosa. E Deus não age por capricho. Deus sempre agiu através de suas leis perfeitas e imutáveis. Então pode fazer a oferenda que for, que não vai mudar. Por conta do externo. Só muda por conta do interno, né? Então, a doença que eu tenho, a problemática que eu tenho, não é uma punição, não é um castigo, mas sim um remédio amargo, um remédio duro, para que nessa existência eu mude comportamentos, eu seja mais resignado, né, como o nosso convite, né, o convite do César na leitura do Evangelho, seja mais resignado, eu tenha mais obediência dentro das limitações que eu tenho. E com isso, eu levo a minha vida normal, sem revoltas, sem lamentações, sem me chamar de vítima e sem criticar o próximo. Então, trabalhe internamente. Se possível, busque um centro espírita, faça um tratamento, converse no centro espírita, siga o que a medicina lhe trouxer, de alívio, lhe trouxer de bálsamo, né, para você superar ou para você continuar vivendo dentro de certos limites. E entenda, é necessário nesta encarnação a problemática pela qual você passa como um remédio salutar para que na próxima encarnação você esteja plenamente livre, plenamente feliz. Então, siga em frente, mas sem dor, sem revolta e sem olhar para as outras doutrinas, sem criticar se funciona ou se não funciona. Apenas olhe logicamente, como a doutrina espírita nos convida, através da fé raciocinada. Oferendas e pagas não vai mudar. Paulo Reis. Para completar, né, o capítulo 8, que o César citou, capítulo 9, desculpa, item 8. Capítulo 5, o bem e o mal sofrer, né? Que é o que a doutrina prega, já que não existe para nós espíritas o chamado castigo, né? E sim o aprendizado, e o aprendizado para nós é o saber sofrer, né? Ter a consciência de que o que eu estou passando, como o Marcos disse, é um remédio amargo para um aprendizado dos meus equívocos, né, das minhas vidas passadas.
Nas outras doutrinas religiosas, como, né, muitas delas não falam do processo reencarnatório e, consequentemente, da lei de ação e reação, então eles acham que fazendo essa doação de cunho material tem o mesmo efeito que uma doação de cunho espiritual. A doação de cunho espiritual é a minha reforma íntima. Como disse Paulo, né? Trocar o homem velho que existe em mim pelo homem novo. Você está tendo esta oportunidade, nesta encarnação, de trocar o homem velho que existe e existiu em você. E lá nas outras religiões, não é? Como o César mesmo pontuou, às vezes foi muito mais um merecimento de conduta, né? Onde foi, né? Deus escreve certos por linhas tortas. Ele aproveitou. E já fizemos isso no catolicismo, né? Lá Sim. no passado, na Idade Média, através das indulgências, né? Que de nada adiantaram. Apenas para empobrecer quem doava, enriquecer quem recebia. Esta é uma, desculpe, Alexandre, esta é uma herança da própria prática judaica, né? Sim. Quando nós estudamos o judaísmo, essa prática era muito presente. Eu acredito que até hoje, dentro daquilo que eles acreditam, né, e nós temos que ter aqui o exercício da compreensão, mas é uma herança que se trouxe, né? Quando foi formatado o catolicismo, né? Houve ali uma miscigenação, na realidade, de várias religiões para poder gerar o catolicismo. Tanto que havia a briga de Tiago com Paulo, né? Sim. A respeito, o Tiago não era tão radical, ele queria manter algumas questões do judaísmo, né? E o Paulo não, falou, não, Cristo veio para abrir-nos a nossa mente. Sabe que eu tenho uma prima que mora na África, em Maputo, e ela é evangélica, foi lá, ela montou o grupo dela, né? De oração, não sei se exatamente uma igreja, né? Mas que já tinha lá, ela foi até a convite deles. Ficou lá, acabou que ela casou, já tem filha e tal. Bacana. E ela tem feito essa transformação, né? Não estou falando de esclerose, né? Mas quando eu falo assim, o pastor que foi lá, ele pregava na África, aquela questão, né? Sua fé te curou, Sim, né? que é a transformação íntima, parte, né? A reforma íntima. Exatamente, é essa parte que ela tem feito lá, da transformação, auxiliando as pessoas na sua transformação, né? Eu nunca vi que em momento algum ela pelas conversas, que ela fez alguma coisa que, teve um milagre, é uma palavra que se usa realmente, né? No protestantismo, mas faz um trabalho muito bonito. Né? Então, independente de se é o pastor, se é o espírita que vai lá e dá o passe, né? Realmente o que conta muito é essa nossa transformação. O fruto do bem é o retorno do bem. Que é a parte mais, né? A tal reforma íntima, essa caminhada que às vezes a gente nem começou ainda. Mas valeu. Até porque, né? Na Bíblia já aparece. O primeiro caso disso é Caim matar Abel, né? Por que Caim matou Abel? Porque Caim foi lá, doou a Deus lá e depois ele achou que tinha doado muito, pegou de volta. E Abel não foi lá, fez a doação inteira, tal. Aí diz que Deus aceitou, né, a oferenda de Abel e não de Caim. Beleza, muito obrigado e um abraço aí para o Paulo Ricardo de Uberaba, Minas, pela sua participação. A gente agradece, viu? Participe sempre conosco. O Leandro pergunta, por que dependendo da casa espírita, o passe é feito diferente de outra casa? Por exemplo, frequento uma casa que os médios impõem as mãos e passam sobre a cabeça. Na Federação Espírita de São Paulo é de outro jeito. E algumas casas que fui, muda o jeito. As diferenças, né? Acho que até, né, nessa questão de César Carvalho e vocês aí, trabalhadores do Paz e Amor, já pode se falar, inclusive, da questão que temos a federação, temos a USE, temos a aliança. As casas que estão filiadas, que fala, segue, né? Filiadas. Fazem parte a determinada, a uma das três, tem alguma diferenciação no seu modo de trabalho espiritual, né? Por exemplo, quem introduziu o sistema de passe na Federação Espírita do Estado de São Paulo foi o comandante Armand, tanto é que ele escreveu um livro, né? Passe e Radiações. Quando ele saiu da Federação,
e foi criado a Aliança Espírita, ele levou os mesmos sistemas, ele levou para lá, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer, Alexandre, sobre essa questão, é debruçar e estudar a matéria para nós entendermos exatamente o que é o passe e como ele funciona. Nós sabemos implicitamente que vai chegar um determinado momento que eu não vou precisar impor a mão sobre a pessoa, eu posso parar em frente à pessoa, falar para ela mentalizar o Cristo e naquele momento orar por ela e emanar para ela que ela vai estar recepcionando as energias nela. Porque nós recepcionamos as energias espirituais através do nosso corpo perispiritual. Hoje no Paz e Amor, né? Isso já tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? Quando nós introduzimos os estudos, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o passe. Pesquisamos nas obras de André Luiz, de outros autores espirituais, pesquisamos também de várias federações, né? Me lembro bem disso aí, e nós criamos aquilo que nós chamamos, que vimos lá nas obras de André Luiz, do chamado passe longitudinal. O que é? Começamos pelo centro de força coronário e vamos trabalhando toda a sequência do centro de força do perispírito. E conforme eu faço esse trabalho de sequência, eu estou trabalhando todo do corpo perispiritual com reflexo do corpo orgânico. É um sistema simples, super simples. Aliás, o passe, como diz o comandante, como diz, aliás, Herculano Pires, ele é tão simples, né, que tem uma obra a respeito, que basta dá-lo. E quando o Divaldo está sendo questionado a respeito disso aí, tem inclusive no YouTube, né, ele fala assim, o passe é simplesmente um ato de amor, é só isso. Quem cria complicações, quem cria filigramas, quem cria um monte de coisa, somos nós. Eu costumo dizer lá quando a gente dá o curso de passe, né? Pessoal, é simplicidade. Tudo é simplicidade. Mas o ser humano é criativo, né? Ô Marcos, mas que nem trazendo ainda dessa questão, não tira nenhum mérito das outras casas. Absolutamente, como disse não, de forma nenhuma. Né? Se o seu passe ele tem mais levanta braço, cruza e estala os mais, dedos, né? Por exemplo, também, dá um sopro, tá? Não tem problema, não tem problema nenhum. O passe é mais forte por causa disso? Bom, você imagina então um cara do meu tamanho, 2 metros de altura, é um passe bem forte, enquanto um cara de 1,50 m é um passe fraco. Não funciona. Né? Não funciona desse jeito. Marcos, porque, olha, tem 2 metros de altura, é um passe forte. Né? E aí vamos pensar assim. Em nossos trabalhos, não só na Casa Paz e Amor, em todas as casas espíritas e outras casas também não espíritas, espiritualistas, onde você faz doação de amor, onde você faz doação para alguém que está à distância, que está fisicamente num outro lugar a quilômetros ou milhares de quilômetros de distância, você não tem como impor a mão na pessoa, você está extremamente distante, mas a tua doação de amor chega lá. Então, para nós ainda é necessário, né, para quem está recebendo o passe, ver alguma gesticulação de mão para acreditar que está recebendo alguma coisa, e para quem está dando passe, ainda gesticular as mãos para acreditar que está dando alguma coisa, mas não há necessidade nenhuma. Simplesmente eu estou doando as minhas energias e a pessoa que está recebendo as energias, ela está recebendo aonde é mais necessário, onde ela está mais em desequilíbrio, onde ela está mais carente naquele instante, sempre no perispírito, nos centros de força ali do perispírito. É um processo natural. Eu dou e a pessoa recebe. Então, a gesticulação de mão não seria necessária. Fazemos a gesticulação de mão. Na Casa de Paz e Amor, temos um método. Outras casas têm métodos um pouco diferentes ou totalmente diferentes. Nada disso inviabiliza. Porque quem está doando está mentalizando que está doando amor, está doando suas energias, está doando seu carinho. E quem está recebendo está se abrindo para receber. Então, a gesticulação em si, a forma assim ou assado, não tem problema nenhum. O importante é o ato de doar, é o ato de amor. Certo. Paulo Reis, a Marisa do Rio de Janeiro, vou mudar já aqui a questão, hein? Ela diz o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta. Existe reunião mediúnica no plano espiritual? Como o espírito sabia que eu estava naquela reunião mediúnica? O que eu fazia naquela mesa junto aos médiuns? Possivelmente essas duas perguntas últimas, no caso de estarem em desdobramento. Né? Como é que ela chama? Desculpa. É a Marisa do Rio de Janeiro. Marisa, existe reunião mediúnica no plano espiritual, com a participação nossa, né, em desdobramento, como citou o Alexandre, ou mesmo sem a participação nossa. Né?
estamos voltando a estudar um livro lá no Paz e Amor, que aconteceu na Casa Espírita, que existem as duas reuniões. Uma primeira reunião entre a equipe espiritual e depois uma outra reunião onde é chamada para a reunião, né, os dirigentes da Casa Espírita para participarem da situação em que a casa se encontrava. Então, existe sim a reunião espiritual. Que esse livro, né, a gente fala-se tanto nele, porque ele se tornou tão importante, eu percebo, nos últimos anos, no estudo da Casa Espírita. O que ele traz de tão importante que ele quase que foi adotado aí junto às obras, né, básicas, porque, pelo jeito, ele descreve muito bem a questão do trabalho espiritual. Na verdade, para mim, ele se tornou referência para todo Casa Espírita, todo dirigente, todo trabalhador, porque lá mostra, né, o ataque contínuo e constante do lado das trevas, né, contra o trabalho de auxílio e fraternidade de uma Casa Espírita. Ali está simbolizando aquilo que acontece com todas as casas espíritas. E aquelas que não estiverem preparadas poderão chegar à derrocada e ao fechamento da casa. E como eu disse, eu falei, ele quase que parece que faz parte da codificação. Não faz, hein? Exatamente. Depois eu falo, Alexandre disse que Não. Eu digo assim, porque ele é tão Ressaltou a importância, né? Que ele tem uma importância aí na casa ultimamente. Com certeza. Falando sobre a questão da reunião no mundo espiritual, Alexandre, como o Paulo disse, está bem tipificado, por exemplo, no livro Libertação. Também. No Libertação, por exemplo, quando lá a mãe do Gregório, né, solicita aqui assistência e socorro para resgatá-lo, né? E lá existe, inclusive, como a mãe do Gregório está num plano espiritual muito, muito superior ao nosso lar, eles vão para uma chamada câmara, né? Em um determinado espaço do nosso lar, e eles fazem uma reunião de efeitos físicos. Um grupo de espíritos doando fluido perispiritual, né? Para que a mãe dele se projetasse em pensamento, se materializasse dentro de uma câmera ali, naquele ambiente. E em vários livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, no Memória do Suicídio, está bem tipificado também, em que há necessidade de desdobrar a equipe de desencarnado para manter contato com os casos que vão ser trabalhados no chamado trabalho de desobsessão. É um contato prévio, e diz assim, né, que existe princípio, meio e fim. Ou seja, contato prévio no mundo espiritual, adaptação fluídica de perispírito do médio psicofônico, os doutrinadores para poder conhecer o perfil da situação, ao diálogo depois do trabalho espiritual, e muitas vezes tem um depois, existe o continuar. Isso está muito claro, por exemplo, também no livro Recordações da Mediunidade, dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Isso é bem tipificado. E a predominância, né, em Manuel Filomeno de Miranda, você vê vários dos livros dele, né, psicografado pelo Divaldo, que você vê os médios ali adormecem, desdobram, né, e estão lá no plano espiritual, continuam a atividade, continuam atendendo. Como o médium está encarnado e está lá no plano espiritual, no contato com o espírito continua contido junto ao médium, né, dado o fluido animal, né, o fluido do encarnado. Aí a densidade do espírito. Continua tendo o controle, né, de reter o espírito ali durante o atendimento. Beleza, hein? Agora, vamos continuando aqui, o Luiz Carlos Geraldo Vilarré. Boa tarde a todos. Eu nada sabia sobre o espiritismo, mas depois de assistir a uma palestra, a impressão que tive é que sempre pertenci a esse lugar, o espiritismo. Que bom, meu querido. Aqui também tem... Boa tarde, meu nome é Muriele Medeiros, moro na cidade de Ipueira, no Rio Grande do Norte. Estou curtindo esse programa maravilhoso. A TV Mundo Maior, para mim, funciona como uma casa espírita, já que minha pequena cidade não possui nenhuma casa espírita. Que bom, Muriele, divulgue aí a nossa programação para os seus amigos. De repente eles também, né, têm essa vontade de ter o acesso, conhecer, né? E faz aí você essa divulgação, né? Convida vizinho que gosta também, que se identifica. Olha, vamos ouvir o programa, vamos participar junto, né? E realize os estudos, né? Forme grupo de estudo na casa de alguém ou em algum outro lugar para, né, poder conhecer
mais aprofundar-se no Espiritismo? A importância do Clube Amigos da Boa Nova aí, né, Alexandre? verdade. Que faculta nós estarmos no ar, né? Por isso que a gente fala com você. 0800 12 18 38, vai lá, dá uma ligadinha, vê o que você pode fazer. Que beleza. Boa tarde, lindezas. Ah, tia Deise. Tudo bem? Acho que eu vou passar para tomar café. Tia Deise Manzano, Opa, querida. leva nós também. Deise participa do Pronto Atendimento quinta-feira e tá aí já uns 6 anos, né? Por aí, no ar. Boa tarde, meninos. Mais uma semana juntos. Que sejamos gratos. Abraço fraterno. Simone Dias de Suzano, também sempre com a gente. Agora vamos lá, hein? Boa tarde, não quero me identificar. Trabalho há 28 anos em uma casa espírita kardecista. Acontece uma coisa lá que não consigo entender direito. E para mim não tem a ver com a doutrina. De 7 em 7 anos, eles fazem um ritual na lua cheia. Vão para um sítio de um conhecido, fazem um círculo com uma estrela no meio, colhem água de 7 fontes diferentes para fluidificar. Colocam os médios no meio do círculo e usam umas roupas brancas diferentes. Eu não consigo entender o porquê disso. Eu gosto de trabalhar nessa casa, mas esse ritual não é da doutrina. E aí, Marcos, vamos falar sobre isso O que o Espiritismo nos ensina? Que não há rituais, não é nada místico. E quando se fala de 7 em 7 anos, você já está vendo que tem algo místico. Então, essa nossa companheira trabalha numa casa que se diz espírita, mas tem um lado espiritualista. Nada contra, é a postura dos trabalhadores de lá, mas denominar-se como uma casa espírita não é, porque há um ritual. E quando a gente fala, né, os trabalhos numa casa espírita kardecista, é a mesma coisa, por quê? Kardec trouxe a doutrina espírita, trouxe o espiritismo, o termo espírita vem de Kardec. Então, todo centro espírita vem de Kardec. Então, o termo kardecista é chover no molhado, né? Porque toda casa espírita vem de Kardec. Coisa. Já toda casa espiritualista, no qual a casa espírita faz parte, é outra história. Mas quando a gente pensa em casa espírita, é só Kardec. Então, o kardecismo, não existe outro tipo de casa espírita que não venha de Kardec. Mas, do que a nossa irmã está comentando, esta casa não é espírita, é espiritualista. É que nem subir para cima, Subir para cima, descer para baixo, né? Espírita kardecista é subir para cima, é pleonasmo, né? E aí nós temos que entender e compreender que muitos espíritas às vezes não entendem isso. Kardec, ele foi o codificador, ele não criou a doutrina dos espíritos. De forma A nenhuma. doutrina espírita veio do mundo espiritual, né? E ele foi simplesmente um instrumento de codificação. Então, dentro desse processo, como o Marcos afirmou, é doutrina dos espíritos. Basicamente isso. Paulo Reis, vou fazer uma perguntinha aqui para a sua pessoa. Boa tarde, é a Solange de Suzano. Boa tarde, eu gostaria de saber se o desencarnado sente a mesma saudade que nós aqui. E se uma pessoa que teve morte em acidente demora para acordar no mundo espiritual? Boa tarde, Solange. É assim, né? A doutrina espírita é pródiga em dizer cada caso é um caso. Então depende, né, de quem está no processo, toda a questão da condição evolutiva dele como espírito e das suas ligações, né, com o mundo físico. Entendeu? Quanto maior a gente se apega às questões do mundo físico, quando do desencarne, mais nós teremos dificuldade e sofreremos para nos desligarmos, né? É aquela questão que a gente tenta traduzir, que é a água do rio. O que já passou, passou. Não há o retorno. Então, quando a gente chega ao momento do desencarne, não é? Se a gente tiver essa compreensão, claro, existe um momento, um período chamado de perturbação do desencarne, né? Da mesma forma que para reencarnar a gente passa um momento de perturbação, mas depois disso, não é? A gente tem que continuar a nossa jornada evolutiva. O próprio André Luiz, em Nosso Lar, ele relata, quando ele tem a primeira oportunidade do retorno ao lar dele, pelaquela ansiedade de rever, né, a família tal, num primeiro momento ele tem um choque,
Porque para ele tudo aconteceu ontem. E, em verdade, já tinham passado mais de 8 anos. Então, a família que permaneceu aqui no plano físico, ela deu continuidade à vida. Tanto que a esposa dele já tinha um outro companheiro. Então, a gente tem que saber, mas o espírito pode aportar do lado de lá sensações e percepções do espírito. Está no livro dos espíritos, de acordo com o nosso grau evolutivo, a gente pode sentir tudo a mesma coisa como quando estávamos encarnados. E uma questão que a nossa companheira fez, aí para nós, acreditamos na doutrina espírita, na clareza da doutrina espírita. A pessoa muito importante para mim, um ente querido muito próximo, desencarnou. Evitar ficar na lamentação, por que você foi me deixar, por que você me abandonou, você não podia ter ido, para que eu não crie um processo em cima, né, desse companheiro, dessa companheira que desencarnou, de extrema dor, de extremas saudades, em que eu vou não permitir que essa pessoa, que esse espírito, fique bem no seu processo de desencarne e continue na sua evolução, continue no seu trabalho lá no mundo espiritual. Para que a gente lembre com saudades, lembre com alegria, de vez em quando até um pouco de tristeza dá, mas sempre pense, olha, tudo que você podia fazer enquanto estava aqui ao meu lado você fez, foi ótimo, seus exemplos, aprendi muito junto de você. Siga feliz agora na tua jornada, porque quando eu desencarnar aqui eu vou continuar junto de você, nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Para nós realmente trazermos a crença em nós e a confiança em nós, de que aquele ser não desapareceu, ele continua vivo, continua pulsante, só que agora na realidade, lá no mundo espiritual, na pátria real. E com certeza, vibrando positivamente por este irmão, por esta irmã que desencarnou, vai se sentir melhor do lado de lá e vai, dentro do possível, trabalhar para quê? Para quando nós desencarnarmos, quando eu desencarnar, ser bem acolhido do lado de lá, ter um amigo, ter uma amiga do lado de lá que vai tentar me ajudar, desde que ofereça condições, como o Paulo comentou, para que a minha chegada no plano espiritual, eu compreenda melhor as coisas e possa prosseguir na minha jornada. Tá certo. César Carvalho. Boa tarde, César, Alexandre, Paulo, Marcos. No envolvimento de encontro em torno das explicações doutrinárias e mediúnicas de Chico Xavier, por amigos e companheiros mais próximos que conviveram com ele, como a reencarnação de Allan Kardec, em obras póstumas pelo Espírito da Verdade no início do século, coincidente com o nascimento de Chico. E a data limite em que, de acordo com o livro, né, A Caminho da Luz, de Emmanuel, afirma o início da regeneração. Porque adeptos do movimento espírita no Brasil são aversivos com veemência com esses encontros. É o Daniel de Goiânia. Deu para entender a questão de... Entendi aqui, se Chico é Kardec e se tem a data limite, né? Falamos a semana toda sobre a data limite, inclusive, né? Que já passou. Que já passou e nós continuamos aqui. Né? E as transformações foram como? Continuamos a mesma. O hemisfério norte não se extinguiu. Continua lá. Olha, nós precisamos usar aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que é a fé, a razão e o bom senso baseado no conhecimento. Existem obras que falam a respeito dessa diversidade de coisas que o nosso companheiro colocou. O que nós precisamos entender, por exemplo, a respeito dessa data limite. É alguém, pessoa de relação com Chico durante muito tempo, que relata, me lembro bem, que teve matérias na Folha Espírita, né? Foi. Criada pela doutora Marlene Nobre e tudo mais, falando da questão da data limite. Mas nós temos que entender o seguinte, como a pessoa ouviu o que o Chico falou. Uhum. Chico disse. Chico disse. Uhum. Está gravado a fala explícita do Chico? Não. Para que nós possamos estar verificando exatamente o que o Chico colocou? Com isenção de ânimo, né? Então nós temos que ver... Nem no pinga-fogo. Nem no pinga-fogo. O que nós temos que ver, então, é a interpretação que as pessoas fazem. Depois dos encargos do Chico, apareceu um monte de gente falando, tem isso gravado do Chico, mas nunca mostrou a prova da gravação do Chico. Então nós temos que ver a interpretação das pessoas sobre o processo. A dona Marlene Nobre era uma veemente defensora de que o Chico era a reencarnação de Kardec. Mas olha que interessante, o esposo Rubens
eu não me lembro o sobrenome dele, ele foi esposo da Memei, né? E ele conviveu mais de 30 anos com o Chico. O primeiro encontro dele com o Chico foi logo uma semana após o desencarne da Memei. O Chico deu um encontrão nele no meio da rua, né? É bem interessante isso, você precisa ler para poder chegar lá. E depois o Rubens, eu não me lembro o nome dele, conviveu muito tempo com o Chico. E ele escreveu uma obra que ali o Chico narra as diversas reencarnações dele, e mostra ali a diversas reencarnações dele, junto com Emmanuel, ele sendo filho de Emmanuel, está lá em Há 2000 anos, está em Ave Cristo também, quer dizer, tem toda essa amostragem ali. E aí o que acontece? No período em que Kardec estava encarnado, na França, nesse livro, fala lá, inclusive, um quadro famoso que chama-se As Três Espanholas, né? É o que está narrado no livro, lá, as três espanholas que estão no local, uma delas está dançando o flamengo, a outra está tocando uma guitarra e a outra está batendo palmas, né? E ali, o que esse senhor fala, que o Chico diz para ele, que ele, Chico, é uma dessas personagens que está ali naquele quadro, que ele estava reencarnado na Espanha. Então, você tem um monte de informações de vários pontos diferentes, mas a minha colocação sobre tudo isso, Alexandre, sobre outras questões também é o seguinte: o que importa isso nesse momento? Vai mudar o quê? Vai mudar a doutrina espírita? Vai mudar a obra do Chico Xavier? Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Então, o que nós temos que atender é o estudo da doutrina, é o estudo daquilo que o Chico trouxe através da sua lavra, da psicografia e tudo mais. E, principalmente, né, buscar no Chico elementos de exemplo comportamental para nós. Que nem, tem um monte de gente que fala assim, Jesus não teve corpo carnal, Jesus teve corpo fluídico. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essas vibes de buscar esse tipo de coisa e fixar-nos daquilo que a doutrina espírita traz. A partir daí, tudo fica mais fácil, porque isso vai alterar o quê? O meu processo reencarnatório. Vai me acrescentar, esse conhecimento vai se tornar prático em quê? Vai mudar alguma coisa? Isso é passado, já foi. O foco é aqui e para frente. E quando o nosso amigo fala, né, sobre data limite, vamos lá, o Livro dos Espíritos nos traz isso muito claro e a Gênese de Kardec, então, claríssimo, né? Nós já fomos um planeta primitivo, migramos, transitamos, né? Tivemos aí a transição para um planeta de provas e expiações e agora estamos na transição para uma fase de regeneração e depois teremos a transição para a fase de mundo feliz e finalmente para mundos puros. Quando a gente volta na época do Chico, né, que teve toda essa conversa, que se diz que teve toda essa conversa, a gente estava ali, logo após a Segunda Guerra Mundial, esperava-se, né, com o advento da bomba atômica, que se cogitava talvez ter uma terceira guerra. Se evidentemente tivéssemos uma terceira guerra, o hemisfério norte, né, da Terra, que é o hemisfério onde estão os países que têm bomba atômica, fatalmente ele seria praticamente devastado. O efeito da radiação seria no mundo inteiro, mas a destruição seria gigantesca no hemisfério norte e, naturalmente, quem sobrevivesse invadiria o hemisfério sul. Uma dedução puramente lógica, se houvesse uma terceira guerra. Mas lembremos, a própria existência da bomba atômica, ela é a garantia da paz, porque todo país sabe que se eu jogar bomba no meu vizinho, os vizinhos daquele meu vizinho vão jogar bomba em mim, porque a bomba atômica ela é tão destrutiva que ela não se limita apenas onde eu joguei, ela vai expandir o seu raio de ação. Então, logo, a bomba atômica garante a paz. Portanto, uma terceira guerra está fora de sentido a gente ter. Independente desse processo todo, vamos debruçar na Gênesis, capítulo 18. Capítulo 18. Ela lá fala de novos tempos e novas gerações. Ali não fala nada de data limite. Eles falam que já existe um processo de planejado, né? Planejado de transição planetária, né? E nessa transição planetária que vai existir é uma substituição do espírito desencarnado para poder estar mudando o processo. E lá fica bem claro que, em realidade, diz assim, um dos marcos que teve de tempo que começou a transição planetária foi a partir dos anos 60 do século XVIII. Basicamente foi isso. Beleza, estamos já chegando ao final do nosso pronto atendimento. De novo, já acabou. Obrigado. Só fazer uma maratona pronto atendimento o dia inteiro. Poxa. Agradecemos aí. Deixa eu falar, encerro aqui com a Rosana Giatti, de Sapopemba.
O livro chama-se Aconteceu na Casa Espírita, do Emanuel Cristiano. É o livro que se estava conversando aqui, tá? Aconteceu na Casa Espírita. Procure aí que você vai achar facinho. É um livro bem bacana de ler. E, César, obrigado. Mais uma segunda-feira. Obrigado nós por estarmos aqui, né? Uhum. É sempre muito, muito bom estar aqui. Agradecemos aí as perguntas dos ouvintes, bastante pertinentes, né? Para que nós possamos estar aqui dialogando e nos esclarecendo um tanto mais. Equipe técnica, até a próxima segunda-feira, que será um prazer estar aqui. Marcos. Um prazer, amigos, estar aqui com todos. E a você, caro ouvinte, caro internauta, caro telespectador, uma excelente semana, muita paz. Paulo Reis, obrigado, querido. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde ao pessoal da técnica e boa tarde a você, o ouvinte, o telespectador, quem participou com a gente, e tenhamos todos uma excelente semana. Amanhã tem mais pronto atendimento às 17 horas. Até lá.